Boa noite a todos. Depois de sermos, harmonizados com esta música maravilhosa, nós vamos buscar a sintonia com o nosso amado Mestre Jesus, que é quem preside os nossos trabalhos. Vamos apresentar para Ele o nosso coração sedento de saber, para que possamos, através dos ensinamentos que Ele nos deixou e que tão bem são explanados aqui todas as semanas, através dos companheiros de boa vontade que vêm nos auxiliar, para que melhor possamos nos posicionar dentro desta oportunidade reencarnatória, que com certeza nos foi concedida para que pudéssemos alcançar os objetivos maiores que nos conduzem ao Pai, com toda a perfeição necessária a cada um dos filhos. E nós sabemos que o Mestre Jesus nos mergulha no seu amor, nos fortalece, cabendo a cada um de nós estar receptivo, para que este amor renove as nossas energias e nos torne a cada dia melhores. Que possamos refletir em todo o anoitecer. Hoje eu fui melhor do que ontem e planejo ser muito melhor amanhã. Que a paz que o Mestre sempre nos desejou permaneça em nossos corações, apaziguando os nossos pensamentos e as nossas atitudes, para que venhamos a ser dignos discípulos do Mestre, por estarmos seguindo a lição que Ele nos deixou. Que assim seja. É com muita alegria e sob a proteção do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo e reflexão. Ainda continuamos em contexto de pandemia devido ao Covid. Isso nos obriga a ficarmos atentos quanto aos cuidados necessários, tanto conosco mesmo, e com as outras pessoas com quem nos relacionamos. Porém, deixamos a critério de cada pessoa o uso de máscara ou não dentro das dependências do núcleo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinho de Luz. E o assunto de hoje é o 37º capítulo, cujo título é Orientação. Trata-se da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 14, versículo 11. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há um catálogo de diversas palestras. Inscreva-se, ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe seu comentário. Bom, gente? E para falar sobre o tema orientação, que nós acabamos de ler, é com muita alegria que convidamos agora o companheiro Matheus Moraes, que é palestrante espírita e também colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Matheus. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Agradecer primeiramente a casa, essas pessoas especiais que trabalham, pelo convite de poder estar aqui mais uma vez. Já é minha terceira vez aqui em cima, mas não diminui o nervosismo, o coração ainda bate forte quando a gente pisa aqui. Então, às vezes vou gaguejar, estou um pouquinho tremendo, mas a gente vai, tá bom? Muito obrigado a presença de cada um de vocês aqui também. Antes da gente começar a tratar da palestra, eu gosto sempre de falar nos inícios dos trabalhos que o que eu vou trazer aqui hoje é a minha interpretação do texto do Emmanuel, Então, assim, a gente traz com muito carinho, com muito cuidado, estuda bastante, mas a gente também não está isento de errar. Então, assim, qualquer colocação e tudo mais que vocês entenderem, eu vou estar aqui no final da palestra, a gente pode conversar, tá bom? A doutrina espírita é uma doutrina que traz uma caridade nas suas palavras, a fraternidade. Ela quer colocar as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos. E é baseado nessas características que a gente vem trazer um pouquinho desse nosso comentário aqui hoje. E aí, gente, o texto do Emmanuel, intitulado Orientação, eu me peguei pensando em como trazer, iniciar ele aqui. E eu comecei a me questionar.
E aí eu falei assim, poxa, vou trazer essas questões para eles também. Porque elas foram valiosas para mim nessa construção. E eu não tenho a resposta para elas ainda. Acho que é um desenvolvimento que a gente vai fazer. Mas eu achei elas importantes. E a primeira questão que eu quis trazer aqui, acerca de orientação, é: onde eu quero chegar? Essa é uma pergunta muito pessoal, porque cada um tem seus objetivos. Mas quando a gente trata de orientação, a gente pensa que todo mundo que pede uma orientação quer chegar a um determinado ponto. Seja físico, seja de consciência. E aí a gente pensa, onde eu quero chegar? E essa pergunta para mim foi muito válida, porque assistindo um vídeo, eu me recordei de uma cena do livro também, né, mas do filme Alice no País das Maravilhas, quando ela está no caminho, ela está perdida, e aí ela encontra o gato em cima da árvore, e aí ela pergunta assim para o gato: onde é que esse caminho aqui vai? E aí ele fala assim: para onde você quer ir? Ela falou assim: eu não sei, eu estou perdida. Aí ele fala assim para ela: para quem está perdido e não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí é importante a gente entender essa fala e trazer para a nossa consciência que é importante a gente determinar objetivos para a gente. É importante eu entender o que eu quero, onde eu quero chegar. E não é um local que vai ser imutável. Não. Esse processo, ele vai acontecendo na nossa vida e a gente vai mudando. Mas é muito importante a gente ter referências. É muito importante. Porque senão eu começo a pedir orientação, mas nem eu sei onde que eu quero chegar. E eu estou assim, me ajuda. Mas me ajuda com o quê? Deus está doido para ajudar a gente. A espiritualidade está doida para poder trabalhar com a gente. Mas se nem mesmo a gente sabe onde a gente deseja chegar, ou tem referências, eles não conseguem achar em nós ferramentas para nos ajudar. E aí, a gente vai pegar aquela tão famosa pergunta lá, 919 do Livro dos Espíritos, né? Que é onde Kardec pergunta assim para os espíritos: como que a gente faz para se melhorar? Qual que é a melhor maneira da gente melhorar nessa existência? E aí que eles vão responder brevemente: conhece-te a ti mesmo. Faz o exercício de autoconhecimento. Descobre quais são os seus anseios, o seu desejo, para onde a sua vontade está apontando. Mas o Kardec, ele não deixa assim, ele não... Tá, bacana, a gente já tratou sobre conhecimento e tudo mais, mas como é que eu faço para me descobrir? E aí que vem a resposta de Santo Agostinho, que aí é uma página lá dedicada, em que ele fala: faz um exercício de todas as noites, Dona Ângela falou isso aqui na prece, ao colocar a cabeça no travesseiro, analisa as suas atitudes. Veja se fosse outra pessoa fazendo com você, se aquilo seria bom. Você gostaria que aquilo seria feito com você, o que você tem feito com os outros? Aquilo que você tem feito sozinho, você teria coragem de falar para os outros? É um exercício de aprimoramento e descobrimento das nossas atitudes. Mas se a gente não tem referência, a gente fica perdido. Por isso que nós estamos hoje numa casa espírita que nos apresenta como nosso guia e modelo Jesus. E nós temos outras referências maravilhosas também. Mas se eu não coloco essas referências, se eu não sei, se eu não tenho critério, se eu não tenho um ponto em que eu miro ali, um alvo, às vezes eu vou pôr a cabeça no travesseiro e vou falar assim: poxa, meu dia foi assim, assim, assado. Eu não vou ter referência para saber se foi bom ou ruim. E isso funciona tanto para o espiritual quanto para o material. A nossa vida é assim, quando a gente cria planos, eu quero viajar. A gente não traça metas, a gente não tem que guardar aquele dinheirinho a mais e tudo mais, tem que planejar. Assim funciona também com o nosso espiritual. É importante ter essa disciplina, esse conhecimento, essa consciência
mais aprimorada. No livro O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, ele narra a sua trajetória em um campo de extermínio judeu. E, em dado momento, ele traz uma citação que foi essencial para que ele pudesse aguentar tudo que ele viveu ali e sair com vida, apesar de todas as barbáries que ele sofreu. E ele falou assim: quem tem um bom porquê é capaz de suportar qualquer como. Então, se eu coloco um bom objetivo para mim, se eu sei onde eu quero chegar, se eu tenho boas referências, se eu tenho a consciência do espírito imortal, sei pelo que eu estou passando, eu sou capaz de vencer as adversidades do caminho. Por isso é necessário ter essa consciência. E a doutrina espírita vem nos falar a todo momento e vem nos convidar a cada dia mais a gente desenvolver uma fé raciocinada. Aquela fé em que eu não mais creio, eu tenho certeza. É um desenvolvimento. E não é de uma hora para outra, é uma construção. Se eu não me engano, é no capítulo A Fé Move Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma citação de um espírito em que ele fala assim: amai a Deus, mas sabeis-vos porque o ama. Então, assim, até com Deus, a gente tem que ter uma relação, até não, né? Principalmente com Ele, uma relação próxima. O problema não é a dúvida, e sim aquela fé que às vezes é cega, que a gente está vivendo no automatismo. Porque senão a gente começa a viver sem parâmetro, e quando a gente vê, já passou e a gente não teve parâmetros para a nossa vida, a gente não se desenvolveu. E aí, eu cheguei numa segunda pergunta a partir dessa, que é: eu estou atento ao que chega a mim? E aí parte do princípio também do título, orientação. Porque nós sabemos que nenhuma das nossas preces, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, fica sem uma resposta. Nenhuma das preces que a gente faz, a gente fica sem resposta. Mas nós estamos atentos àquilo que tem chegado até nós? Nós temos, de fato, nos aberto para entender essa vontade do Pai que chega para a gente? E aí eu me recordei, quando pensava nisso, de uma historinha que eu ouvi há muito, muito tempo, que era de um senhor que todos os domingos ele ia à missa. E era sagrado. Todo domingo ele pegava, selava o burrinho dele e ia para a missa. Todo domingo. E um domingo qualquer, ele sela o burrinho, mas o burrinho empaca. Não vai, não sai do lugar. E ele faz de tudo. Dá comida, oferece, abraça, xinga, mas não sai do lugar. O burrinho fica ali e não sai. Aí, já tinha dado a hora, ele falou: não tem jeito mesmo de ir. Ele senta e conversa com Deus. Ele se abre. Fala: olha, Pai, tentei ir. O Senhor viu. O Senhor abençoa aqui nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho. Que essa vontade possa ser maior do que a minha. E conversa com Deus. Faz a sua prece, a sua oração ali. E se sente leve, bem. Beleza. E a sua vida continua. E todo domingo vai à missa. E ele vem a desencarnar. E por mais 3 ou 4 vezes o burrinho empacou. E não quis ir nessa história toda. E ele fazia o mesmo, sentava e conversava com Deus. E ao desencarnar, ele percebe que as únicas vezes em que ele se abriu de fato para poder receber, para poder realmente ter esse contato com Deus, foram as vezes que o burrinho empacou. E que ele se abriu verdadeiramente o seu coração para ser tocado pela espiritualidade. E aí, eu escutei essa história há muito tempo atrás, que ele ia à igreja. Hoje nós estamos aqui num centro espírita, e vale também se ele fosse no centro espírita. É uma pergunta que cabe a nós. Nós estamos num centro espírita hoje que é muito valioso e muito grandioso. Ou a gente poderia estar numa igreja que também é grandioso e valioso. Mas nós estamos realmente atentos ao que chega a nós? Porque as mensagens chegam, as respostas chegam. E aí a gente vai lembrar
que Deus, ele age através das próprias criaturas. Então, a mensagem que eu muitas vezes espero que a divindade venha, se apresente e me responda, ela vem com um amigo que me dá um abraço e me escuta. Ela vem com um animalzinho que vem e dá um carinho para a gente. Ela vem com uma paisagem que a gente vê e sente uma presença inesperada. Ela vem, às vezes, com uma pessoa que às vezes a gente não tem nem tanto contato e às vezes até desgosta bastante, mas é que tem coragem de falar aquilo que a gente precisa ouvir. Quanto que eu estou atento para receber essas orientações? Porque as orientações vêm. E aí, a gente chega na terceira pergunta, que é: eu estou disposto a seguir a orientação? Que é uma pergunta muito importante também. Porque quando a gente pede orientação, em teoria, a gente deveria estar aberto para receber as informações e segui-las. Mas será que eu estou com o meu copo esvaziado para receber água nova? Será que eu tenho aceitado as coisas para chegar em mim? Será que eu tenho aliado a minha vontade à vontade de Deus? No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel, ele vai falar que a vontade é uma força dominante. E aí, ele vai falar que a nossa mente, ele vai dividir a nossa mente em vários departamentos, da memória, da inteligência. E aí, ele vai dizer que cada uma é extremamente importante para nós. Cada parte da nossa mente é extremamente importante. Mas elas têm de ser gerenciadas pela vontade. Obrigado, Rafa. E ele vai dizer que a gente tem que ser orientado pela nossa vontade. E aí, é muito importante do que a gente conversou lá atrás, sobre cada vez nós termos mais consciência, que é a proposta do Espiritismo para nós. Porque a nossa vontade, ela vai atuar através do que a gente conhece. Então, se eu conheço e acredito no início da vida e no final da vida como só o que pode existir, eu vou viver a partir desse parâmetro. Mas todos nós que estamos aqui hoje, estamos abertos para receber o que essa doutrina tem de mais maravilhoso para nos oferecer, que é a consciência de sermos espíritos imortais. Que a vida não começou no útero da minha mãe. A vida já vem de muito tempo. E ela não vai terminar com a morte do corpo físico. E aí, quando eu tomo essa consciência e alinho a minha vontade nesse caractere, nessa linha, eu passo a agir com mais tranquilidade, dentro dos conformes que eu mesmo já tracei. Qual que tem sido esse meu comprometimento? Eu estou disposto a deixar o homem velho para trás? Porque muitas vezes a mensagem que vai chegar dos espíritos para a gente, a mensagem que vai chegar para nós, vai requerer mudança. Quantas vezes nós não pedimos, muitas vezes desorientados, tristes, ou até mesmo em momentos felizes, orientações, e chega uma mensagem para a gente percebe essa nova orientação, a gente precisa ter muita coragem, porque a mudança, ela depende dessa coragem de dar esse passo inicial. Mas ela é extremamente eficaz no nosso processo de melhoria. Ela é extremamente eficaz. Heráclito, ele falava que a única coisa que não deixa de mudar é a própria mudança. Então as coisas vão estar sempre se transformando. E como vai dizer o Chico, né, tudo passa. Tudo vai passar. Então é importante que a gente saiba viver as fases, mas saiba abrir mãos também de coisas que não nos fazem bem. A partir de novos parâmetros. A partir de uma consciência cada vez mais clareada por Jesus.
E às vezes a gente está num lugar que às vezes até dói, machuca, mas a gente já conhece ali. E às vezes até prefere ficar. E a gente sabe, tudo nos mostra um novo caminho. E às vezes a gente insiste em ficar ali. Mas nós já temos essa orientação do Cristo. Então que a gente possa dar esses passos. E aí, Emmanuel, ele trazendo para o texto, ele traz a primeira, ele traz a primeira carta dos Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses, em que ele fala assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Isso, gente, esse texto dessa parte, que é o 4º capítulo, versículo 11, Paulo está tratando da vivência do Evangelho. É a carta que ele manda aos Tessalonicenses, e do desejo que Deus tem para nós de nos santificarmos, de nos aproximarmos dele. E aí, Paulo vai trazer uma coisa que é fantástica, que ele começa assim: cuidar dos vossos próprios negócios. Quantas vezes a gente tem renegado as pequenas coisas da nossa existência, os pequenos detalhes. Às vezes a gente vive muito mais para fora do que olha para si. E o olhar para fora, ele é importante enquanto eu olho o meu irmão. Mas eu preciso ter um compromisso com as minhas questões, com aquilo que está em mim, na minha observação, naquilo que a gente conversou lá no início, que é do conhecer-te a ti mesmo. E aí ele continua falando assim: trabalhe com as vossas próprias mãos. Quantas vezes nós estamos esperando que as coisas aconteçam milagrosamente para nós? Quantas vezes a gente quer a mudança, deseja a mudança, percebe o caminho, mas a gente espera que seja assim, um piscar de olhos, um estalar dos dedos. Paulo vem nos convidar a trabalhar com o que a gente tem. E muitas vezes também nós esperamos ferramentas novas, nós esperamos novas metodologias, enquanto a gente já tem tudo nas nossas mãos. O quanto que eu estou comprometido com a minha existência. Nós sabemos que nós estamos plantados aonde nós precisamos estar. Ninguém caiu na família de ninguém de paraquedas. Ninguém está onde está hoje pelo acaso. Todos nós temos compromissos. Será que nós temos olhado para esses compromissos e trabalhado em favor deles? Às vezes a gente está tão preocupado com o de fora. Hoje, até antes de vir para cá, comentava com meu pai, às vezes a gente fala estarrecido da guerra que está acontecendo no outro continente, que é importante, a gente precisa rezar, a gente precisa orar e mandar boas vibrações, mas a gente está vivendo uma guerra dentro de nós e a gente não toma conta disso. Quantas vezes a guerra é dentro do nosso lar? Então, e nós temos todas as ferramentas em mãos para poder modificar esse cenário também. Deus não daria o frio maior que cobertor, a gente sabe. E aí, na sequência, ele vai falar para a gente o seguinte: a cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, no círculo de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem a servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Quando eu li esses parágrafos,
Eu vou até fazer uma propaganda aqui agora, porque o nosso companheiro José Eustáquio, ele vai lançar um livro em que o título é Raros Momentos de Lucidez. E esse título, ele foi o que eu recordei quando eu li essa passagem, porque realmente, para nós enquanto encarnados, muitos de nós ainda temos raríssimos momentos de lucidez. Porque quando a gente tem lucidez de fato, quando a gente consegue encarar a vida e lembrar de um Deus que é misericordioso, que é justo e bom, que a gente olha com o olhar do Espírito imortal, a gente consegue viver e servir. Agora, a maior parte dos nossos momentos, a gente está, como o Emmanuel vai dizer aqui, pedindo ansiosamente orientações. A mensagem já está aí para nós, a mensagem do Cristo já está para nós aí há muito tempo, e a gente renegando. Porque às vezes é mais fácil fingir que não está ali, porque exige mudança, porque exige um homem novo, uma mudança para novos pensamentos, novos hábitos. É a pergunta que a gente fez: quanto que eu estou disposto a seguir? Ou eu só estou pedindo porque eu estou naquela velha história de eu pertenço a algo, mas eu não realizo. Porque senão a gente vai continuar a pedir. A gente precisa colocar em prática. Os serviços já estão aí. E a gente tem uma tendência a menosprezar, a diminuir o cotidiano, as ações comuns. O acordar, o agradecer ao ar que eu respiro, ao sol que ilumina, o bom dia, o tratar a cada um no trabalho, na família. Raramente a gente pensa nisso como um trabalho cristão. A gente vive no piloto automático. Exatamente. A gente vive alienado. É como se fosse acordar, comer, dormir. E a gente não percebe que nessas pequenas ações estão as ações valiosas do Evangelho. E a gente continua a pedir a Deus para nos mudar, para mudar a nossa família, enquanto a gente é o agente transformador. A gente espera um milagre. E a gente é o agente transformador. Deus age através da própria criatura. Então, eu recebo da criatura, eu recebo do meu irmão, mas eu também sou criatura. Eu também dou. Eu também sou canal. E às vezes a gente desconsidera. E a gente vive pedindo. Tem uma história de um monge que vivia em seu mosteiro e todos os dias ele e seus companheiros, eles acordavam e ajudavam as pessoas. Pessoas que viviam na miséria, pessoas que tinham doenças, pessoas que estavam subjugadas. E era assim a vida dele. Ele acordava, ajudava e fazia seu papel com seus companheiros. E esse monge, ele tinha um desejo imenso de conhecer Jesus. Já tinha ouvido falar da sua história. E todos os dias ao dormir, ao rezar, ao orar, ao fazer suas preces, ele pedia: Senhor, eu queria muito te conhecer. Pedia ansiosamente. Um dia, ao despertar, ele vê que tem uma luz maravilhosa no quarto. E ele abre os olhos, é Jesus que está lá. Só que antes dele poder abrir a boca, o sino toca. E quando o sino tocava, ele sabia que ele tinha que sair para as suas ações, ele tinha que ir lá ajudar, ele tinha que servir. Os companheiros estavam esperando ele. As pessoas necessitadas estavam esperando ele. E ele fica aqui naquela angústia. É Jesus que está aqui, mas eu tenho que servir, é meu compromisso. Mas é Jesus. Ele levanta, coloca a roupinha dele e vai servir. Deixa Jesus no quarto e vai servir. Trabalha o dia todo. E ao findar do dia,
ele volta meio triste para o quarto. Feliz por ter feito sua tarefa, mas triste porque sabia que era Jesus que tinha chegado ali para conversar com ele. Mas ao chegar no quarto e abrir a porta, para sua surpresa, Jesus estava esperando por ele. E aí, ele fala assim para Jesus, numa felicidade tremenda: Jesus, eu achei que você ia embora, porque eu tive que sair. E aí Jesus responde assim para ele: se você tivesse ficado, eu iria embora. Quer dizer, era o compromisso dele. O compromisso dele era com aquelas pessoas. E é isso que Jesus espera de nós. E por que eu estou falando dessa história também? No culto lá de casa, certa vez, surgiu uma pergunta que, se hoje, para cada um de nós, Jesus aparecesse, ou qualquer ser divino da sua preferência, e te contasse, te orientasse, assim, ó, em frente, será que seria capaz de fazer a gente transformar? E depois de muito conversar, a gente chegou à conclusão de que seria, assim, impactante. Mas provavelmente não seria a transformação, não seria ele estar ali nos orientando que nos transformaria, seria a nossa própria vontade. Muitas vezes nós estamos esperando seres divinos aparecerem para a gente, para nos orientar. Quantas vezes a gente não pede: Deus, você podia descer aqui e conversar comigo, eu não entendo esse caminho. Mas a resposta já está ali. É só a gente que não quer fazer, porque às vezes vai dar trabalho. Mas o trabalho, ele é parte do caminho. Ele faz parte do processo. As orientações já estão chegando para a gente de todo jeito. A gente precisa ficar atento mesmo. Muito atento. Mas muitas vezes nós estamos renegando essa mensagem que chega para a gente. A gente tem que deixar de lado. E aí, ele continua na leitura. Ele fala assim: procure, cada discípulo, manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Quer dizer, mais uma vez reforçando que está nos detalhes. É o trabalho de cada dia, de cada instante. E às vezes a gente está esperando, quando eu receber aquele dinheiro, quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver uma idade bacana, e eu vou ajudar. E a ajuda está em todo momento que a gente pode exercer. E aí, na leitura Migalhas e Multidão, também do Vinhas de Luz, tem uma parte em que Emmanuel vai tratar assim: a massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. E a gente achando que as nossas pequenas ações não vão fazer diferença. Quantas vezes a gente não escuta: ah, não vou fazer porque é tão pequenininho, né? Não vai mudar. Muda. Muda, porque todo serviço no bem elevado ao Cristo é multiplicado pelo seu amor. É multiplicado pelo amor de Deus. E nós desconsideramos muitas vezes as nossas migalhas. E são elas que são essenciais para a construção desse mundo, dessa nova era que a gente quer viver, que a gente quer estar junto. Na construção desse reino de Deus dentro de nós. Desse templo que está dentro de cada um de nós. As orientações já estão aí. Nós precisamos aprender a entendê-las
e ter força de vontade para colocá-las em prática. E às vezes, quando a gente conversa aqui, parece que esse trabalho todo que eu estou falando que vai dar, dessa mudança, é só porque a gente ainda tem uma mente que ainda trabalha muito, é muito pouco do que pode, do que realmente é. A gente tem um pensamento em que a gente acha que sabe o que é melhor para a gente, o que vai deixar a gente feliz. E é pelo contrário. É quando eu aceito as orientações do Cristo na minha vida, é quando eu aceito as mudanças e a vontade de Deus sobre mim, que a plenitude vai tomar conta do meu ser. E a gente briga. A gente acha que a gente sabe. E aí a gente vai recordar de uma história. Ela é atribuída a Jesus, mas eu já ouvi falar que essa passagem não é de Jesus. Mas dizem que tinha um cachorro deitado numa tábua com prego. Ele chorava, agania. E aí chega, o pessoal está vendo e pergunta assim, mas isso aqui, por que não levanta? E ele vai falar, aí esse mestre vai falar, porque a dor ainda não foi suficiente. Quantas vezes na nossa vida a gente também não está assim? A gente está num ambiente em que as coisas estão difíceis e a gente não muda. E eu não estou falando de abandonar, não. Mas nós podemos ser o agente de mudança. Nós podemos ser o agente de mudança. Nós, às vezes, encaramos a vida de uma forma triste, dificultosa. E, de verdade, ela tem seus momentos tristes e dificultosos. Mas a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, é a mensagem da boa nova. É para trazer alegria. A consciência em paz, a plenitude, a felicidade, ela vem de um trabalho bem desenvolvido. Não é de estar parado. Então, o que eu estou esperando para servir? São as minhas migalhas no bem, é no dia a dia. E aí, até já para ir finalizando, eu vou contar uma última história. Gente, vocês até me desculpam, mas eu gosto muito de contar história, porque para mim exemplifica as coisas. Eu aprendo muito assim e eu gosto de trazer. Mas no livro Boa Nova, no capítulo 8, tem uma leitura que se chama Bom Ânimo. E vai contar dos bastidores da vida de Jesus, né? O que não está narrado na Bíblia. E nessa leitura em especial, vai falar sobre Bartolomeu. E começa narrando que ele era um apóstolo muito firme e muito agente mesmo assim do Cristo. Ele tinha muita boa vontade. Mas ele era muito triste. Ele trazia uma tristeza no coração muito grande. E Jesus, percebendo isso, um dado dia, ele chama Bartolomeu para conversar. E ele pergunta assim para Bartolomeu: Bartolomeu, o que está acontecendo? O que está te afligindo? Aí Bartolomeu vai falar assim para ele: não, Cristo, eu tenho muita esperança nessa boa nova que você traz, nessa mensagem. Eu tenho muita esperança e muita fé nesse reino de Deus, que você fala que não é desse mundo ainda. Então eu consigo compreender isso, mas assim, o mundo está cada vez mais doido. Eu não falo assim, isso é eu que estou falando, né? As palavras dele são mais diferentes, mas ele fala, o mundo está... As pessoas estão brigando, a família que era para ser um reduto de harmonia e paz, está em luta. Os comerciantes cada vez mais gananciosos, as pessoas ricas não estão olhando para nós. Aí Jesus olha para ele, fala assim: Bartolomeu, você faz muito bem de ter esperança na minha mensagem, que é a mensagem do Pai. Mas você já viu, Bartolomeu, alguma boa nova, alguma notícia boa não trazer alegria? Esse reino de Deus, que realmente ainda não é deste mundo, um dia ele vai ser. E é essa certeza que me faz estar aqui. Ele fala com Bartolomeu: se eu não tiver essa certeza de que esse reino um dia se fará no coração de cada homem,
Eu nem estava aqui. Então a gente tem que ter alegria na nossa vida em servir. A gente não pode perder essa alegria e essa esperança. Porque é ela que vai nos sustentar. E aí, Jesus continua falando para ele assim: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Jesus nos chamando novamente a atenção, para que a gente não espere o momento certo para agir. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de 1 hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. Que nós possamos ser cada dia instrumentos na mão divina. É isso que Ele espera da gente. E aí, Bartolomeu escuta, percebe o que Jesus está querendo dizer, mas alguma coisa ainda no coração dele ainda estava palpitando. Ele fala assim: tá, mestre, eu estou entendendo o que você quer dizer, mas então você está querendo falar também que o Evangelho, ele exige da gente uma fortaleza permanente? Ao que Jesus vai responder para ele assim: Bartolomeu, a verdade não exige, ela transforma. A verdade não exige, a verdade transforma. Quando nós conseguimos, e é um processo que é com o tempo, soltar a mão daquele orgulho que ainda nos prende e deixar Deus conduzir as nossas vidas, a gente vai ser transformado. A gente ainda em passos lentos e importantes, mas é importante que a gente deixe Deus agir em nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, a gente fala, né, que seja feita a sua vontade. Então, que a gente deixe a vontade de Deus agir sobre a nossa. E aí, depois dessa conversa, vai dizer que Bartolomeu volta para casa. E Bartolomeu era de uma outra cidade, então ele demora para chegar. E ele não tinha o apoio da família. Aí ele tinha perdido a mãe há pouco tempo, então. Mas dizem que na próprio caminho de volta ele já se sente muito melhor. E aí quando ele chega em casa, os irmãos começam a escorraçar ele, a xingar, a falar que ele era um desertor. E aí ele pensa assim: eles não conhecem o Evangelho. Eu conheço. E vem o pai e também bota ele para fora de casa. Ele pensa com carinho, e pela primeira vez ele é capaz de não devolver. Ele pensa: eu conheço Jesus. Meu pai não conhece. E aí ele é a mudança. Ele foi o agente de mudança. Dizem que ele pega suas redes e vai trabalhar. E aqueles mesmos compradores de peixe em que ele reclamava, ao findar do dia, quando ele vai vender o peixe, ao invés de reclamar, ele dá uma palavra de ânimo. Porque ele estava transformado. Porque ele foi capaz de se transformar pelas orientações do Cristo. E aí vai dizer que a partir desse dia, ele voltou a chorar, mas pela primeira vez de alegria. Pela primeira vez de alegria. Então, quando Emmanuel vai finalizar esse texto dizendo que antes de pedir orientação, a gente tem que analisar se a gente já está fazendo esse processo, não é que ele quer dizer que a gente não possa pedir orientação, muito longe disso. A gente precisa da orientação da espiritualidade. Mas vamos ver o que a gente já tem em mãos e já começar a trabalhar com isso. Porque sendo fiel no pouco, a gente vai ser fiel no muito.
Então, que a gente seja capaz de receber essas orientações e tenha coragem, dia a dia, momento por momento, de nos transformar. Gente, era isso que a gente tinha para trazer hoje. Muito obrigado. Boa noite.